Esperar os irmãos ir entrando, irmãos, que a força que caiu e a internet agora demorou a voltar, né? Esperar os irmãos entrar para a gente dar a continuação. Amém. Nós vamos continuando, vamos dando a continuação do nosso estudo a respeito de Abraão, né, meus irmãos? A gente teve aí teve um corte na força e a internet caiu e agora que voltou, né? Vamos ver se agora a internet vai firmar, né? A gente estava falando aqui a respeito, meus irmãos, da precipitação de Sara, né? A gente vê que ela quis passar na frente de Deus, ela agiu sem fé na promessa de Deus, ela agiu sem direção do Espírito Santo de Deus, quando ela mandou Abraão entrar a sua serva Agar, e depois veio os problemas, porque nós podemos nos lembrar que depois, quando Agar ficou grávida, ela começou a menosprezar a Sara, e depois também quando o filho, amém, Isaac nasceu, você pode ver que a situação piorou. Aí foi, meu Deus, a última gota d'água para Sara, amém? Quando o menino Ismael começou a zombar, amém, de Isaac, começou a zombar, a gente vê que a Sara não permitiu mais que Agar ficasse na sua casa. Ela chegou para Abraão e falou: essa mulher não vai ficar aqui mais, ela não vai habitar conosco, com meu filho Isaac, não, amém? Isso gerou muitos conflitos, né, meus irmãos? Então, às vezes, o que acontece? A gente não sabe esperar o tempo de Deus, e isso pode trazer conflitos futuramente para você. Às vezes você quer casar de qualquer jeito, né? Você quer, o primeiro serviço que aparece, e às vezes é um serviço que nem é de Deus para a tua vida, mas às vezes a pessoa, eu tô tão desesperada, e acaba precipitando, pegando qualquer coisa, né? Às vezes até um serviço pecaminoso, né, meus irmãos? Porque não sabe, às vezes Deus tinha uma coisa melhor para você, mas aí a pessoa está desesperada, eu vou morrer de fome, aí vem um serviço pecaminoso, amém? E aí a pessoa pega, né, e acaba depois sendo prejudicada mais tarde, vem as consequências. Então vamos saber esperar no Senhor, não vamos precipitar. Amém? Com essa passagem bíblica, a gente aprende que nós não podemos precipitar, que nós temos que saber esperar no Senhor, nós temos que ter paciência. É difícil ter paciência? Mas nós devemos tê-la, nós devemos buscar a paciência, tá bom, meus irmãos? Bom, no capítulo 17, a Bíblia diz que Deus, ele muda o nome de Abrão e o nome de Saraí, amém? Deus quer mudar completamente a tua vida também, amém? Deus muda tudo, irmãos, até o nome de Abrão e Saraí foram mudados, né? O nome de Saraí passou a ser Sara, mãe de nações, olha aí que bênção de Deus. E o nome de Abrão passou a ser Abraão, pai de multidões. Olha aí a obra que Deus fez na vida deles, até o nome foi mudado, né, meus irmãos? E aqui nós vemos que Deus também fez um pacto, Deus também fez uma aliança nesse capítulo 17 com Abraão. E que pacto foi esse, meus irmãos? Que pacto foi esse? Deus falou que Abraão deveria circuncidar a carne do seu prepúcio, amém? Mostrando que ele estava se entregando completamente para Deus. É isso, amém? A finalidade desse pacto era uma entrega total a Deus, da sua vida, de tudo que ele tinha a Deus, amém? E aí, meus irmãos, Deus falou: e todo macho também, amém, será circuncidado ao 8º dia de nascido. E a Bíblia diz que com 99 anos de idade, Abraão foi circuncidado
para Deus. Amém? E depois também, logo em seguida, o seu filho Ismael, com 13 anos de idade, ele também foi circuncidado. Tá bom, meus irmãos? E nós sabemos que depois, quando Isaac também nasceu, quando inteirou 8 dias de nascido, Isaac também foi circuncidado para Deus. A carne do seu prepúcio. Amém? É aquela carne, né, da parte íntima do homem. Amém? Eles cortavam aquela carne da parte íntima. Era circuncisão. Chamava circuncisão. Que era circuncidar, era retirar, né, meus irmãos, aquela pele. Amém? A carne do prepúcio. Olha isso, aí era o pacto que Deus fez, a aliança que o Senhor Deus fez com Abraão. Tá bom, meus irmãos? Isso, a finalidade desse pacto, como eu disse, era Abraão se entregando totalmente para Deus e tudo que ele tinha ao Senhor. Amém? E aqui também no capítulo 17, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus, ele falou assim, né, para Abraão, que ele fosse o quê? Que ele andasse na sua presença e que ele fosse perfeito. Amém? Olha aqui, ó, no versículo 1: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Olha aí, meus irmãos, o que Deus pediu para Abrão? Deus pediu para ele andar na sua presença. Todo mundo, meus irmãos, todos aqueles que querem ser felizes, todos aqueles que querem ser abençoados, todos aqueles que querem morar no céu, devem andar, não é fora da presença de Deus, mas na presença de Deus. É isso, essa é a vontade do Senhor, que você, que eu, que nós venhamos andar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então olha aí, né? Agora no capítulo 18, vamos para o capítulo 18, nós estamos meditando em cada capítulo, né, meus irmãos, que fala sobre Abraão. No capítulo 18, a Bíblia diz que apareceram 3 anjos para Abraão, e um desses anjos, ele aqui é descrito como anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, ele era o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? É esse anjo do Senhor que está com letra maiúscula. Amém? Você pode observar que esse anjo do Senhor está com letra maiúscula. Esse é o Cristo do Antigo Testamento, é Jesus. Amém? Manifestando a Abraão. Ali estavam 3 anjos que vieram até a casa de Abraão para revelar para ele o que iria acontecer na cidade de Sodoma, na cidade de Gomorra, e também Deus confirmar mais uma vez a sua promessa de um filho para Abraão e para Sara. Amém? Olha só, Deus, ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, aos seus amigos. Isso está descrito no livro de Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos lá para nós lermos, vamos confirmar essa palavra que eu estou pregando para vocês, ensinando para vocês. Amós, vamos lá no livro de Amós. Amós capítulo 3, versículo 7 e 8. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha aí, meus irmãos, que bênção de Deus, hein? Meu Deus, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Amém? E aqui nós vemos que Deus revelou para Abraão o que iria acontecer, que ele iria derramar fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do seu pecado, que estava cheirando mal as narinas do Senhor. Esse era o motivo da ira do Senhor estar acesa contra a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. O pecado, meus irmãos, o sodomismo. Se você for em 1 Coríntios 6,10, a Bíblia fala que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Amém? A gente vê que ali, meus irmãos, era homem com homem cometendo pecados.
cometendo abominações diante dos olhos do Senhor. Eram homens pecadores, uma cidade toda entregue à idolatria, ao pecado, às abominações, aquilo que era considerado abominação diante dos olhos do Senhor. Amém, meus queridos? Porque olha só o que diz em Levíticos 18, 22. Pega a sua Bíblia aí, meus irmãos. Levíticos 18, 22. Olha o que diz aí a Bíblia. E olha o que estava acontecendo lá na cidade de Sodoma. Olha aí, meus irmãos, o que foi, meus irmãos, que fez a ira do Senhor se acender contra esta cidade, derramar sobre o seu juízo sobre essa cidade. Levíticos 18, 22. A Bíblia diz assim, olha: com o varão não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Esse aqui é um dos motivos. Porque os homens em Sodoma se deitavam com outro homem como se fosse mulher, cometendo a abominação diante dos olhos do Senhor. Fora o pecado da idolatria, que era praticado por eles, meus irmãos. Uma cidade entregue à idolatria. A Bíblia diz que Ló, ele era afligido todos os dias, habitando naquela cidade. Porque ele era um homem justo, que praticava a palavra do Senhor, estava no meio de tanta gente impura, tanta gente idólatra, tanta gente que estavam cometendo abominações e mais abominações sem nenhum temor a Deus. E aí Deus revelou para Abraão, queria destruir esta cidade. E também revelou, confirmou mais uma vez a tua promessa desse filho chamado Isaque. A Bíblia diz que no momento em que os anjos apareceram, disseram a respeito da promessa, meus queridos, a Bíblia diz, meus irmãos, que Sara, ela até mesmo riu, porque ela não estava acreditando. Amém? Ela estava sem fé. Ela não estava acreditando, ela achava isso impossível. Por causa do seu ventre, que já estava amortecido, porque já tinha cessado o costume das mulheres, e porque ela já era avançada em idade. Mas Abraão, e aí veja bem, a Bíblia diz que Abraão, sabe o que ele faz, meus irmãos? A Bíblia diz que ele intercede pelo povo, pelas pessoas, inclusive pelo teu sobrinho Ló, que estava naquela cidade. Abraão intercede junto a Deus pelos homens daquela cidade. Amém, meus queridos? E Ló recebeu o livramento com a tua família. Eu creio que justamente porque Abraão intercedeu por ele. Eu lembro até de Jesus quando ele fala para Pedro assim: olha, Pedro, o diabo pediu para se andar com a tua vida como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha o poder que tem uma oração. Olha o poder que tem uma oração. Tem gente que acha que oração forte é aquela gritada. Irmã, faz uma oração forte para mim. Acha que oração forte é aquela que você grita. Não, irmão. Toda oração que é feita com fé é forte. Você pode orar até no pensamento. Se for com fé, é uma oração forte. É uma oração poderosa. Não é porque eu estou gritando aqui, ô glória, Senhor, abençoa. Nossa, que oração poderosa. Se ela não for feita com fé, com sinceridade, ela não é poderosa coisa nenhuma. Ela não é forte coisa nenhuma. Oração forte, oração poderosa é aquela que você faz com fé, que você faz com sinceridade do teu coração. Aquela que você se humilha. Amém? É essa oração que é forte diante de Deus. É essa oração que é poderosa diante de Deus. Talvez você cita 3 palavras. E essa oração é uma oração, foi poderosa, porque você fez com fé, porque você clamou com sinceridade. Amém? Nunca mais se esqueça disso. Porque há muitos que uma pessoa, só por causa que ele ora baixinho, e esse irmão não está com nada, e essa irmã não sabe nem orar, que oração fraca nada. Se ela está fazendo com fé a tua oração, se ele está orando com sinceridade, a tua oração é forte, a tua oração é poderosa. Amém, meus irmãos? Agora, quando você, às vezes as pessoas estão confundindo oração poderosa, estão confundindo, irmãos. Isso muitas das vezes se trata de unção.
Amém? Tem pessoa que tem unção para orar. Amém? Não é que a oração da pessoa é poderosa porque ela está gritando. Não. Tem pessoa que ora baixinho e a sua oração é poderosa. Às vezes ela não tem aquela unção dobrada sobre a vida dela. Amém? Talvez ela não tenha aquela ousadia no falar com Deus, mas a oração dela é poderosa. Amém? A oração dela é forte diante de Deus, porque ela tem fé, porque ela tem sinceridade, quando ela clama, quando ela fala com o Senhor Deus. Amém? Então veja bem, por causa dessa oração, essa oração aqui, ó, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em teus efeitos. E a oração de Abraão mexeu com o coração de Deus e fez a mão de Deus se mover em favor de Ló, aquele homem justo que estava habitando naquela cidade de Sodoma. Amém, meus queridos? E aí veja bem, você já sabe o que aconteceu, né? Os anjos foram caminhando em direção de Sodoma e chegaram os dois anjos, não chegaram os três, chegaram os dois. O outro, que era espécie de teofania, que era o próprio Deus, ele desapareceu. Somente dois anjos chegaram até a casa de Ló. E Ló queria que eles ficassem, passassem a noite na sua casa. Ele foi muito hospitaleiro para com eles. E a Bíblia diz que eles disseram: não, nós temos pressa. Nós só viemos aqui dar um recado de Deus. Que você tem que sair dessa cidade, porque Deus vai destruir esta cidade, assim como Nínive. Dentro de 40 dias seria subvertida, destruída. Essa cidade vai ser destruída. Deus tem pressa de derramar da sua ira. O pecado está cheirando mal. Deus não está suportando mais. Deus não está aguentando mais o mau cheiro do pecado da humanidade. Assim como nos dias de hoje, Deus também não está suportando mais o mau cheiro. As narinas de Deus estão demais. Deus não está suportando, irmãos, o mau cheiro da prostituição, o mau cheiro, meus irmãos, das heresias, do misticismo dentro das igrejas. Deus não está suportando mais o mau cheiro da pornografia, dos adultérios, das vaidades. Deus está a ponto de vomitar, meus irmãos, está dando náuseas em Deus. Deus está tendo dor de estômago, de tanta vaidade. Como o homem está vaidoso, é tanta tatuagem, até no nariz. As mulheres estão mudando a orelha, mudando o nariz, mudando a boca, tudo que Deus fez, o natural de Deus. O cabelo, uma hora é preto, outra hora é azul, outra hora é vermelho, uma hora é amarelo. Irmãos, isso está mexendo. Olha, o estômago, Deus já está tendo náuseas. O pecado está cheirando mal as narinas de Deus. O homem insatisfeito com a maneira que Deus lhe fez. Queremos ser uma coisa que não é. A humanidade está assim, está que nem Sodoma. Os homens queriam ser mulheres. Entrando os homens, fazendo sexo com os homens como se fossem mulheres. E quando os anjos entraram na cidade, que eles descobriram que tinha 2 homens estrangeiros ali, que eram os anjos, queriam fazer sexo com os anjos. E foram até a casa de Ló e começaram a bater na porta: põe esses homens para fora. Naquele momento Ló falou assim: olha, tem as minhas filhas aqui, se vocês quiserem, eu coloco as minhas filhas para fora, para vocês entrar as minhas filhas. Esses homens não. Sabe o que eles responderam para Ló? Nós não queremos as tuas filhas, nós queremos esses homens aí. Nós queremos conhecer esses homens. Você sabe o que é conhecer? É fazer sexo. Nós queremos fazer sexo com esses homens que estão aí. Esses anjos não sabiam que eram anjos. Naquele momento, meus irmãos, a Bíblia diz que Ló estava ali na porta falando, quando de repente eles se lançaram sobre Ló. E os anjos puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriu de cegueira aqueles homens. E eles, tentando achar a porta, se cansaram e foram embora. E aí, meus irmãos, chegou o momento de Deus tirar Ló dali. Os anjos falaram: tem mais alguém aqui, né, nesse lugar da tua família? Tem meus genros, mas os genros eram zombadores.
Eram aqueles que já não tinham talvez mais esperança de que, são que nem aquelas pessoas que não têm mais esperança da volta de Jesus, que não acreditam mais na palavra. Um dia eram crentes, defenderam a fé, batalharam pela fé, mas hoje apostataram-se da fé, abandonaram a fé, caíram na apostasia, se tornaram zombadores. O que foi? Deus vai destruir a cidade. Isso é história. E aí Ló falou: minha parte está feita, lavei minhas mãos, eu avisei, não quis ouvir. Filhas, vamos sair daqui. Mulher, vamos lá, pega as coisas, vamos. E Ló falava assim: espera aí mais um pouquinho, espera aí mais um pouquinho. Os anjos: não, é agora, espera aí mais um pouquinho, tem tanta gente, espera aí mais um pouquinho. O Senhor está dizendo: é agora, é agora, é agora, não vai dar tempo. A trombeta vai tocar, gente. Vai pegar muito crente de surpresa, muito crente desviado. Vai pegar muita gente na pornografia, vai pegar muita gente na madrugada. Não é orando não, Ramastu decova. Não é lendo a Bíblia não. É fazendo coisa que não deve. O Senhor vai vir o momento que muitos não estiver aguardando, esperando. Pegaram pelo braço de Ló e tiraram para fora da cidade e disseram: agora corre, escapa-te por tua vida, corre para o monte. A mesma ordem que Ló e as filhas ouviram, a mulher dele também ouviu, só que ela não obedeceu. E se nós não obedecermos também da mesma forma que ela pereceu, nós também vamos perecer. Se nós formos desobedientes como ela foi, nós também vamos perecer como a mulher de Ló pereceu. A Bíblia diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. Somente Ló e suas 2 filhas escaparam com vida. Deus falou: vai para o monte. Ele falou: deixa eu entrar naquela cidadezinha ali, Senhor, que eu tenho medo desse algo me pegar. Não vai dar tempo, Senhor, deixa eu entrar ali. O Senhor permitiu, pode entrar. Mas a mulher de Ló não teve como salvá-la, ajudá-la. Porque a salvação, irmão, olha o que a gente aprende através dessa palavra, é individual. Ninguém salva ninguém, é só Jesus. E quem não entrar por essa porta vai perecer, vai ficar envergonhado naquele dia. João 10:9. Jesus é a porta, e quem entrar por essa porta salvar-se-á. Mas tem gente que não quer entrar pela porta, irmão, não quer, porque a porta é estreita. Tem gente que não quer entrar pela porta, porque ele tem que abrir mão do seu pecado. Não tem como entrar com pecado. Não tem, meus irmãos, como abraçar Jesus e o mundo ao mesmo tempo. Meu Deus, olha aí. Então a gente aprendeu aqui que nós não podemos olhar para trás, nós não podemos recuar. O justo viverá da fé, e se ele recuar, Jesus está dizendo: a minha alma não tem prazer nele. Jesus está dizendo nessa noite: não olhe para trás. Você viu o que aconteceu com a mulher de Ló, e tu pensa que tu vai escapar olhando para trás, fazendo como ela? O mesmo juízo, nós estamos no tempo da graça. Mas se você olhar para trás, o mesmo juízo será executado sobre a tua vida. O que aconteceu com ela vai acontecer contigo. Nós estamos na graça, estou na graça, estou salvo já. Se você não obedecer a palavra de Deus, porque essa fé ela leva às boas obras. Salvo pela graça mediante a fé, essa fé leva você a praticar a palavra de Deus. Se você não está procurando praticar, fazer a vontade de Deus, a sua fé não é verdadeira. Você não foi salvo de verdade. Amém? A mulher de Ló olhou para trás. Aí você vê pela atitude dela, pela obra dela, você vê pela atitude dela, que o coração dela não estava em Deus. A força está caindo de novo, irmãos. Está dando corte na força de novo, meu Deus. Caindo toda hora a força. Então olha aí, meus irmãos. A atitude desta mulher mostrou
que Deus não estava totalmente no coração dela. O coração dela não estava em Deus. O coração dela estava em Sodoma, nas suas riquezas. Quantas pessoas, irmãos, que vão perecer porque o seu coração está nas coisas desse mundo, não tomam atitude, não pensam na tua alma, não lutam para morar, meus irmãos, no céu, não entrega a sua vida para Jesus de corpo, alma e espírito. Faça a entrega da sua vida hoje, não deixa para amanhã não. Não olha para trás não, olha aí, ó. Amém? Olha a mulher de Ló. E aí, meus irmãos, vamos lá, prosseguindo aqui. Depois de todo esse acontecido, a Bíblia diz que eles chegam num certo lugar nessa cidadezinha. Não tinha mais a esposa de Ló, porque ela morreu. Ela foi transformada numa estátua de sal. E a Bíblia diz que as filhas de Ló, para poder, meus irmãos, continuar a família, para suscitar descendência, né, meus irmãos, para continuar, como que eu digo, para ter descendência do pai, o que elas fazem? Não tinha ninguém, não tinha nenhum varão por ali, né? Ninguém da família. Naquele momento, o que elas pensaram? Nós não podemos deixar acontecer isso, amém? Fizeram errado, né? Não foi certo o que elas fizeram não. Sabe o que elas fizeram? Embebedaram o seu pai com vinho. Deram vinho para o seu pai, embebedaram o pai. Aí veio a primeira, a mais velha. A primeira, a mais velha, né? E aí ela entrou o seu pai, deitou-se com ele e ficou grávida. E teve um filho por nome de Moabe, que é o pai dos Moabitas. Até mesmo, você lembra de Ruth? Ruth era o que? Moabita. Ruth veio dessa nação aí, ó. Amém? A nação de Moabe. Olha aí, meus irmãos. E aí, depois a mais nova também faz a mesma coisa. Vai lá, embebeda o pai com vinho, deita com o pai dela e ela fica grávida. Ela também tem um filho também com ele. E esse filho chama Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. Amém? O pai dos amonitas. Então olha aí, né, meus irmãos, essas duas filhas, para poder ter, né, descendência do pai, elas vão em bebê do pai. Olha a forma, né, o meio que elas usaram. Amém? Tem muita gente, né, irmãos, usando tantos meios, meu Deus, para gerar filhos, para ganhar almas. Tem gente usando cada meio aí que a gente vê que é um absurdo. Cada forma, até carro alegórico. Meu Deus, está tendo até quadrilha. Diz que é para chamar atenção, para ganhar alma, para gerar filhos. Filhos. Olha os meios que estão usando para gerar filhos, para ganhar almas. Meu Deus. Mas irmãos, a palavra do Senhor é suficiente, não precisamos de mais nada. As pessoas estão até, como é que fala? Aquele negócio do carnaval lá, como é que chama lá? Escola de samba. Até escola de samba. Você já pensou, irmão, precisa de sambar para ganhar as almas? Aí chega uma pessoa lá e fala: ué, pastor, o que você está fazendo aqui, pastor? Eu estou aqui sambando para ganhar as almas para Jesus. Vamos lá, vamos sambar. Eu estou aqui sambando para ganhar as almas para Jesus. Eu estou me fazendo de tolo para ganhar os tolos. O que é isso, hein? A pessoa vai olhar e vai falar assim: misericórdia, você está mais perdido do que eu, pastor. Imagina o pastor bebendo uma cachaça lá. Ué, pastor, por que você está bebendo a cachaça aqui, pastor, nesse carnaval? Ah, eu estou aqui para ganhar as almas. E bebe um golinho, né? Misericórdia. Então, olha, estão usando meios, certos meios que não estão de acordo com a palavra de Deus, para poder gerar filhos, para poder ganhar almas. Quando a gente fala em gerar filhos, nós estamos nos referindo a almas. Agora, olha só, irmão, não precisava disso não, porque Deus, ele tem os seus meios de trabalhar, não precisa da nossa ajuda. Amém? Não precisa, meus irmãos, do homem colocar a sua mão, porque a obra é de Deus, não é do homem. Quem convence é o Espírito Santo, não é o homem não. E parece que o homem quer fazer o papel do Espírito Santo. Ele quer convencer o ser humano, ele quer fazer aquilo que não é para ele fazer. Nós temos é que só pregar a palavra de Deus. Amém? Então olha aí que situação, né, irmãos? Que situação, né? Amém? Bom, agora no capítulo 20,
Vamos lá, capítulo 20. Acontece a peregrinação de Abraão na cidade de Gerar. Aonde estava ali, quem era o rei era Abimeleque. Amém? Deixa eu ver se nós já estamos terminando aqui. A gente já está terminando, tá bom? Entraram na cidade de Gerar, aonde estava reinando o rei Abimeleque. E aconteceu aquele fato, meus irmãos, em que Abraão fez a mesma coisa que ele fez quando ele entrou no Egito. Ele mentiu para o rei Abimeleque que a Sara era tua esposa. Chegou para Sara e combinou com ela: olha, Sara, fala que você é minha irmã, não fala que você é minha esposa, porque esse povo aqui vai querer me matar por amor de ti, porque você é formosa. E a Sara concordou, tudo bem. E aí, meus irmãos, de repente lá vem Abimeleque, botou o olho na Sara e que ela é sua? É minha irmã. Tomou Sara, levou para sua casa, levou para o seu palácio. E aí, de repente, o que aconteceu? Deus não permitiu que esse rei Abimeleque entrasse a Sara. Ele visitou Abimeleque em sonhos. Olha a forma que Deus veio falar com esse homem. E aí Deus pegou e falou assim no sonho: olha, Abimeleque, tu és morto por causa dessa mulher que você tomou como tua esposa. Sabe por quê? Senhor, que isso? Eu vou morrer, eu sou inocente. Essa mulher é casada, Abimeleque. Você tomou uma mulher casada, ela tem marido, ela não é livre. Senhor, mas eu sou inocente, eu não sabia, Senhor. Eu não sabia, Senhor, misericórdia, não me mata não, Senhor. Se você não devolver ela para o marido, você vai morrer. A Bíblia diz que todas as mulheres do reino estavam com a madre cerrada por conta desse pecado, dela estar ali, dele estar com essa mulher casada, Sara, em sua casa. E o que ele fez? Ele pega e devolve Sara para Abraão. E ele fala: Abraão, o que é isso? Quase que eu morro por tua causa. Que coisa feia que você fez. Por que tu não falaste que ela era tua mulher? Amém? Naquele momento, meus irmãos, ele falou: olha, porque eu tive medo de vocês me matarem por amor dela. Quase que eu morro por causa disso. Quando ele devolveu Sara, a Bíblia diz que Deus foi lá, abriu a madre das mulheres e as mulheres geraram filhos. Deus arrancou a esterilidade das mulheres do reino de Abimeleque. Irmão, você está vendo o mal que o pecado faz na vida do ser humano? Você está vendo, irmão, que o pecado, irmãos, é o maior problema do mundo. Você está vendo, irmãos, o porquê de tantos problemas no mundo? Pecado, é o pecado, gente, é por causa do pecado. Se todo mundo fosse para uma igreja, buscasse a Deus, lesse uma Bíblia, orasse, mudasse de vida, o mundo seria melhor. Se todo mundo buscasse a Deus, fosse mais humilde, o mundo seria melhor. Mas infelizmente, nós somos todos cheios de defeitos. Nós pecamos. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque nós pecamos. E é o pecado que está acabando com o mundo, fazendo a terra murchar. Isaías 24, versículo 5. A terra murcha. Porque o homem quebrou a sua aliança com Deus, desobedece os estatutos de Deus. O homem está pecando, fazendo o que é contrário à palavra de Deus. Homem se deitando com homem como se fosse mulher. Mulher se deitando com mulher como se fosse homem. O adultério está em cima dos altares, das igrejas, dos púlpitos. O aborto está sendo praticado como se fosse algo normal. As pessoas mentem e não estão nem aí. Ofendem umas às outras, tiram a vida do próximo e não está nem aí friamente. O pecado está acabando com a humanidade, com a terra. Por isso há muitos maremotos, tsunamis, furacões, tempestades. A natureza está revoltada, ela está sofrendo com tanto pecado da humanidade. Até os peixes estão gemendo nos rios.
A Bíblia diz em Romanos 8:23 que a terra, os peixes, tudo está gemendo, a criação geme. Nós gememos, e até o Espírito Santo geme na presença de Deus. E são gemidos inexprimíveis, diz a Bíblia Sagrada. Meu Deus, olha aí. Bom, meus irmãos, meu Deus do céu. Foi só ele devolver, sair do pecado, abandonar o pecado. Deus abençoou, porque quando Deus abria a madre, as mulheres, elas geravam filhos, isso era honra, era Deus honrando, era bênção de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Lembra daqueles salmos que Salomão escreveu, 127, que eu falei aqui para vocês? Que ele escreveu, os filhos são herança do Senhor. Que bênção de Deus, hein? Meu Deus. Bom, meus irmãos, agora aqui no versículo, deixa eu ver, capítulo 21, né? Capítulo 21 é a história de quando a Agar, o filho dela, o Ismael, Abraão, ele teve Ismael com 86 anos de idade. Quer dizer, não foi ele que teve, né? Mas ele foi pai de Ismael com 86 anos de idade. Tá bom, meus irmãos? E pai de Isaac ele foi quando ele tinha 100 anos de idade. E aí, meus irmãos, olha aqui, ó, o Ismael foi zombar de Isaac. E a Sara não aceitou. A Sara falou, isso aqui é a última gota d'água. E aí ela pegou e falou, essa mulher não vai habitar aqui, Abraão, e põe ela para fora, põe ela para a rua. Mas isso era consequência, era algo que ela estava colhendo, que ela plantou. A pessoa fica não tem fé na promessa de Deus, e aí você sabe o que vai acontecer. Você precipita, você se desespera e faz a tua vontade, não a vontade de Deus. Você vai colher mais cedo ou mais tarde o que você plantou, que a Bíblia diz, Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Se ele semear na carne, vai colher corrupção. Se semear no Espírito, vida eterna. Oh glória. E aí, meus irmãos, ela semeou na carne. E a Bíblia diz que daqui a pouco ela vem colher o que ela plantou. Ela está colhendo decepções, conflitos na sua casa. É algo que ela plantou, ela mesma buscou com a sua própria mão, aquelas aflições. E aí de repente, Abraão falou assim, não, mas eu não posso colocá-la para a rua. E aí de repente, meus irmãos, a Agar chegou até a fugir um certo dia, né? Ela tinha até fugido porque a Sara afligiu ela e ela foi chorar. E aí o anjo apareceu para ela e falou assim, não chora não, volta lá para tua senhora e te humilha para ela. Amém? Volta lá para Sara, ou Agar, e se humilha para ela, porque eu vou te exaltar, e do teu filho também eu farei uma grande nação. Mas você tem que ir lá se humilhar. Você quer ser exaltado por Deus? Se humilha. Tem muita gente, eu não aceito ser humilhado, eu não vou me humilhar não. Então fica aí do jeito que está. Não tem como crescer, não tem como ser próspero, não tem como ser uma bênção se você não se humilhar. É só aquele que se humilha que é exaltado por Deus, que Deus dá graça para ele. A Agar não queria se humilhar não. A Agar estava revoltada com a sua senhora Sara. Ela estava embravecida lá num canto, porque a Sara afligiu ela por conta do menino ter o quê? Zombado de Isaac. E ela está lá aborrecida com a senhora Sara. E aí o anjo falou para ela assim, olha, vai lá e se humilha para a tua senhora. Se você não se humilhar, não tem como Deus te exaltar. A palavra certa não é os humilhados serão exaltados, é aqueles que se humilham. Porque tem gente que está sendo humilhado porque está caçando ser humilhado. Amém? Nem todos que são humilhados serão exaltados, porque tem gente que busca com a sua própria mão, está caçando. Ele está sendo humilhado por quê? Porque ele faz coisa errada. Aí as pessoas vão humilhar ele. É aquele que se humilha. Todas as vezes que vocês forem falar, vocês lembram a palavra certa. Não é os humilhados que serão exaltados, não. São aqueles que se humilham. Os que se humilharem é que serão exaltados para o Senhor.
Há diferença entre ser humilhado com se humilhar. Ser humilhado é quando alguém está me humilhando. Se humilhar é quando eu me coloco nos pés do Senhor e eu reconheço as minhas fraquezas. Amém? Você está entendendo aí, irmã? Ser humilhado é quando alguém te humilha. E se humilhar é quando você se coloca nos pés do Senhor e reconhece as tuas fraquezas. Que você precisa de Deus e que você errou. Isso é se humilhar. Amém? Agora humilhado não, humilhado é alguém que está me humilhando. Agora vai saber o porquê que alguém está me humilhando. Nem todos que são humilhados serão exaltados, mas aqueles que se humilham, todos serão exaltados por Deus. Todos que se humilharem. Amém? Olha o mistério de Deus aí, ó. Nem todos os humilhados, nem todos aqueles que estão sendo humilhados serão exaltados por Deus, mas todos aqueles que se humilharem serão exaltados pelo Senhor. Olha que palavra tremenda. Glória a Deus. Não tem como não ser. Lembra do publicano se humilhando? Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima, Senhor. Senhor, eu sou miserável pecador, Jesus. E o Senhor justificou ele. Ele foi exaltado. Amém? Então olha aí, né? Porque há diferença, irmãos. Tem gente que está sendo humilhado. Às vezes porque é o sal que perdeu o sabor. Ele é pisado pelos homens. Tem gente que está sendo humilhado porque perdeu o sabor, não tem testemunho. Aí os outros ficam humilhando. A crentinha lá, crentinha, sua crentinha, você está na carne pura. Aí os outros começam a humilhar porque aquela pessoa não tem testemunho. Aí começa a ser humilhada, pisada pelos homens, porque o sal perdeu o sabor, se tornou insípido, não tem testemunho. Conta piada, xinga, briga, aí os outros vão te humilhar mesmo, vai cair matando em cima de você. Mas tem gente que é humilhado mesmo por causa da glória de Deus que repousa sobre a vida dele. Amém? Só que a Bíblia está dizendo que são aqueles que se humilham que serão exaltados pelo Senhor. Amém, meus queridos? Aqueles que se humilharem, aqueles que reconhecer, eu preciso de Deus, eu tenho pecado, eu sou cheia de defeito, Senhor, eu preciso de Ti, eu errei, Senhor. São esses que serão exaltados por Deus. Amém? Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. São esses que estão se humilhando. Eu tenho que me consertar. São esses que estão se humilhando que serão exaltados pelo Senhor. Eu preciso ter mais fé, eu preciso ir mais para a igreja. Olha aí o irmão se humilhando, reconhecendo a tua fraqueza. Meu Deus, glória a Deus. Bom, então a Bíblia diz, meus irmãos, que Abraão foi lá, né? Deus falou: Abraão, obedece a Sara, dá ouvido à voz da tua esposa. Ser submissa, tem gente que acha que você não pode dar opinião em nada dentro de casa, que você tem que fazer tudo que o marido dá ordem, você tem que obedecer. Tem pessoas que acham que não pode, a mulher não pode dar nenhuma opinião, só o marido que pode dar a opinião dele. Mas a submissão é respeito, é respeitar. Amém? Sim, você vai obedecer, mas não vai ser aquele negócio debaixo do pé, ele pisando em você. Mas você pode dar a sua opinião também, porque a Sara deu a opinião dela: olha, essa mulher não pode ficar aqui, não vai fazer bem para nós, vai estar, olha o conflito que está gerando. Ela errou, né, irmãos? E agora ela está colhendo, ela está vendo que o negócio ficou feio. E agora ela está falando: Abraão, põe essa mulher para fora, porque ó, não dá não, nós duas aqui dentro vai dar certo não. Esses dois meninos vai dar certo aqui não. E ele está achando ruim com ela. Não, que isso? Eu não posso fazer isso não. Quem sabe ele achou até que estava pecando. Aí Deus falou: olha, faz o que ela está falando, ouve a voz da tua mulher, tudo que ela te falar, ouve ela, escuta ela. Amém? Porque claro que ela estava certa, irmãos. Casamento com duas mulheres, que é isso, irmão? Isso não é padrão de Deus não. Mais do que depressa Deus falou: ouve a voz da tua mulher, meu filho. Amém? Pode despedir Agar. Eis que eu tenho uma grande obra na vida do menino, não vou deixar perecer não. Fica tranquilo, eu vou cuidar dos dois. Despreocupa, tira da cabeça, Abraão, eu vou cuidar dos dois. Ouve a voz da tua mulher.
E a Bíblia diz, meus irmãos, que Agar saiu andando errante pelo deserto de Berseba, até chegar, meus irmãos, debaixo, num lugar, meus irmãos, e colocar o menino no chão, porque não tinha mais água, e ela se retirar à distância de um tiro de arco, e pedir ali, meu Deus, tem misericórdia, nós vamos morrer, e o menino chorando, e ela também. Foi quando de repente Deus bradou do alto céu e disse: o que tens, Agar? O que tens, Agar? Por que estás assim? Aí Deus viu que era por falta de água. E a Bíblia diz, meus irmãos, que naquele momento Deus abriu uma fonte de água e deu para o menino e para Agar beber. E ele diz: farei desse menino uma grande nação. Olha aí, meus irmãos, Deus é cumpridor da sua palavra, Deus é fiel, Deus cuida de nós, amém? Meu Deus, às vezes muitas pessoas ficam pensando, né? Será que Deus vai cuidar de mim? Está numa prisão, está vivendo uma prisão, aprisionado pelo pecado, e fica com medo de sair do pecado e perecer. Às vezes você está numa prisão aí, preso no pecado, você está num serviço pecaminoso, vendendo maconha, vendendo droga, vendendo coisas ilícitas, vendendo cachaça, e você fica com medo de sair dessa prisão, desse algo pecaminoso, e de passar fome, de passar falta das coisas. Deus, Ele cuida, Deus não vai deixar você morrer de fome, não. Você está saindo para fazer a vontade do Senhor, você está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, então você não vai passar fome, Deus vai cuidar de você. Você está saindo de Ur dos Caldeus na direção do Espírito Santo, e Ele vai cuidar de você, porque você está saindo para cumprir o teu chamado. Não é para fazer bonito para ninguém, não é para bater perna, para passear que você está saindo, não, para fazer turismo. Estou indo para a África, estou indo para Nova York fazer turismo. Não, tu não está indo para fazer turismo, tu está indo por causa da obra, o teu chamado, as almas que estão lá te aguardando, Oripalabastéria, para aceitar Jesus pelo teu intermédio. Então você não tem o que temer, porque se é Deus que está mandando, Ele cuida de tudo. Meu Deus do céu. Capítulo 22. Deus falou: Abraão, pega o teu filho, de manhãzinha, pega o teu filho, e sobe, vai para Moriá, e vai lá numa das montanhas que eu vou te mostrar. Você vai oferecer o teu único filho, chamado Isaque. Ele pegou 2 moços, pegou, abaldou o seu jumento, sei nem falar direito, né? Abardou, sei lá como é que é, amém? É assim mesmo, é o que vocês entenderam aí, abardou, sei lá como é que é, não sei falar direito não, não sei falar bonito não. Pegou o jumento lá, arrumou ele, vou falar arrumou, né? Nem abardou não é, não sei falar não. Arrumou o jumento, pegou 2 moços, pegou a lenha, pegou o cutelo, até fogo tinha. E foi para Moriá. Chegando ali, largou os moços ali, falou: olha, fica aqui porque nós temos um negócio com Deus ali em cima. Eu, Isaque, vocês não podem subir, fica aqui. Fica aqui porque é um negócio entre nós e Deus. Nem Isaque sabia o que seria realizado verdadeiramente lá em cima. Ele não sabia que ele seria o cordeiro para o sacrifício. E a Bíblia diz que quando chega mais ou menos na altura, Isaque olha assim e fala: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, mas está faltando alguma coisa aqui, o senhor não acha não? Acho que o senhor esqueceu o cordeiro. Cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão, todo tranquilo, que ele era calmo, ele tinha o temperamento fleumático, ele olha e fala assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Era para você morrer naquela cruz por teu próprio pecado, mas Jesus veio, o cordeiro perfeito, sem mácula, sem ruga, e morreu no teu lugar. Deus mandou o filho dele morrer no teu lugar, para te dar vida eterna, salvação. E ainda tem muitos hoje que não quer saber de Jesus de jeito nenhum, de jeito nenhum, não quer nem passar na porta da igreja, não quer nem ouvir falar de Deus, não vem não, eu não tenho tempo.
Não vem orar aqui não, Deus me livre, parece que ele está vendo até o inimigo. Naquele momento, meus irmãos, Isaac, sobre a palavra do seu pai, ficou tranquilo. E de repente ele se vê sendo colocado em cima da lenha do altar. O pai falou: deita aí, filho. E ele, obediente, deitou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que eu estou te oferecendo para Deus. Aleluia. De repente, meus irmãos, quando ele vai imolar o seu filho, diz a Bíblia Sagrada, naquele momento Deus bradou, que nem bradou para Agar. Abraão levou um susto. Oi, que foi, Deus? Não faça tal coisa com teu filho, porque agora eu estou vendo que a tua fé é verdadeira. Amém? Que coisa tremenda. Vamos lá, capítulo 22, né? Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que você teme a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Tudo que eu tenho é meu, Senhor. A minha boca é tua, meu cabelo é teu, por isso eu não vou passar tinta, porque tudo aqui é teu, esse corpo aqui é teu, por isso que eu não vou pintar, fazer tatuagem, porque tudo aqui é teu, Senhor. Meus filhos são teus, o carro é para a tua obra, a casa não é minha, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Senhor, até meu salário, tudo, Senhor. Amém? Era assim Abraão. Ele temia tanto a Deus que tudo que ele tinha, lembra lá do dízimo, lembra? Você lembra lá do pacto que ele fez com o Senhor, da circuncisão, ofertando tudo que era dele e ele para Deus. Tudo é teu, Senhor. A aliança que ele fez, tudo que eu tenho é teu, Senhor. E ele está reafirmando este pacto agora com o Senhor, dizendo: Senhor, tudo que é meu é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Ele está entregando ali o teu filho para Deus, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo. Deus falou que seria aquele menino, filho da promessa. Então, se Deus falou, está falado. Ele é cumpridor da sua promessa. Se é através desse menino, não é através de Ismael, nem do meu mordomo Damasceno Eliezer. Então eu vou acreditar na palavra de Deus. Foi por isso que a Bíblia diz que ele creu e foi imputado como justiça, e ele foi reconhecido como amigo de Deus, porque ele creu verdadeiramente. E como que eu sei que essa fé de Abraão era verdadeira? Porque ele demonstrou com a sua obra, oferecendo Isaque. Tem muita gente, meus irmãos, que diz que tem fé, que é salvo, mas ele não se entregou de verdade para Deus. Ele está preso àquilo que ele tem. Ele não tem coragem de renunciar ao que tem, não tem coragem de renunciar, de aborrecer o Pai por causa de Jesus, e está dizendo que é discípulo de Jesus, está dizendo que tem fé em Jesus. Que fé é essa? Que a fé que não vem seguida de obras, de boas obras. A Bíblia diz em Tiago que Abraão foi justificado não somente pela fé, mas pelas suas obras também. Amém? Glória a Deus. Ele foi justificado também pelas tuas obras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi lá em Tiago. Deixa eu ver aqui. Ajuda eu a achar aí, meus irmãos. Vocês que estão aí com o celular na mão aí, procura aí onde está escrito aí que Abraão foi justificado pelas obras também. Ah, tá, já achei, já achei. Tá aqui, ó, Tiago 2:24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque aqui está falando de Abraão no 23, ó, cumpriu a escritura que diz: creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Vedes então que o homem, ele é justificado pelas obras e não somente pela fé, meus irmãos. Olha aí.
Glória a Deus. A obra de Abraão, a atitude que ele tomou, o que ele fez, provou que verdadeiramente a sua fé era verdadeira. Esse verdadeiramente era um servo de Deus. Esse tinha fé verdadeira, não era fingida não. Amém? Esse aqui era um verdadeiro discípulo, cumprindo o teu chamado, confiando verdadeiramente em Deus, de todo o teu coração. Meu Deus, que coisa linda. Bom, o que nós aprendemos aqui? A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Deus falou com ele, logo ele olhou e viu o quê? Um cordeiro preso no mato. E ele pegou aquele cordeiro e no lugar de Isaac, ele sacrificou aquele cordeiro. E ali, meus irmãos, chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Agora, você crê que Deus vai prover para você todas as coisas que você precisa? É só você entregar de corpo, alma e espírito para Deus, que Ele vai te prover tudo aquilo que você precisa, inclusive aquela força que você precisa ter para caminhar na presença dEle, Ele vai te dar. Você só precisa fazer a entrega de corpo, alma, espírito, de coração para esse Deus. O resto Ele vai fazer a obra. Ele proverá, o Senhor proverá. É o que está dizendo a palavra nessa noite, nesse estudo, nesse ensinamento. Bom, aqui também, meus irmãos, olha só. Espera aí. Sabe o que eu achei aqui também? Eu estava meditando, né? E eu li aqui que Milca, que era esposa de Naor, que era um dos irmãos de Abraão, ela deu ao irmão de Abraão 8 filhos. E aí eu encontrei que ele também teve concubinas. Além dessa esposa, ele teve concubinas também, que deu para ele 4 filhos, né? Ou melhor, ele teve uma concubina, né? Uma concubina chamada Reumá, que deu para ele 4 filhos. Então aí eu achei então mais uma pessoa que teve mais de uma mulher. Amém? Naor, que era irmão de Abraão, né? Ele teve Milca e teve uma concubina que deu filhos para ele também. Olha aí, tá vendo? Cada dia que a gente medita na palavra, a gente aprende mais coisas. Agora no capítulo, meus irmãos, 23. Aqui fala sobre a morte de Sara. Depois de tudo que aconteceu, meus irmãos, Sara morreu aos 127 anos de idade. Aos 127 anos de idade morreu Sara e ela foi enterrada na cova, amém, no campo de Maquipela. Nós sabemos que Abraão pagou um valor por aquele campo. Amém, meus irmãos? Os filhos de Et, acho que é isso, os filhos de Et lá, eles não queriam cobrar nada, mas só que Abraão falou, não, eu quero pagar, eu quero saber quanto que é. Era 400 ciclos de prata, ele pagou, amém, meus irmãos? Por aquele campo, né? E mais tarde, quando Abraão morreu, ele também foi sepultado neste mesmo campo de Maquipela, amém? Então a Sara morreu aos 127 anos, e ela foi enterrada nesse campo, numa cova no campo de Maquipela, amém? Foi pago um preço, um valor por este campo, Abraão pagou, não foi de graça, amém? Não foi de graça, ele pagou 400 ciclos de prata por esse campo, amém, meus queridos? No capítulo 24, a Bíblia relata a história. Abraão, o que aconteceu com Abraão? Nós vemos aqui que Abraão, ele mandou buscar uma esposa para Isaac. E a Bíblia diz, meus irmãos, que essa esposa não podia ser de qualquer nação, de qualquer povo. Ele seguia, ele obedecia a palavra de Deus. Ele mandou um dos seus servos buscar uma esposa para Isaac, junto à sua parentela, lá em Ur dos Caldeus. Amém? Ou seja, em Harã, né? Olha, você vai ter que sair daqui, vai ter que ir lá no meio da minha parentela, buscar uma esposa para o meu filho Isaac. Porque eles não se casavam com mulheres estrangeiras, até para evitar o negócio da idolatria, muitas das vezes, né, irmãos? Muitos não casavam com mulher estrangeira para não cair na idolatria, né? Salomão, você sabe o motivo lá dele cair na idolatria, foi ter casado com mulheres estrangeiras, né? E aí diz a palavra do Senhor
que o seu servo foi, ele fez prova com Deus, falou com Deus que o Senhor fizesse ele prosperar no seu caminho, que ele encontrasse essa esposa, que o Senhor direcionasse, que o Senhor desse sinais para ele de quem seria essa esposa abençoada para o filho de Abraão. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor guiou aquele homem, guiou aquele servo direitinho. E quando ele chegou para dar água para os seus animais, ali está a moça, a Rebeca, a filha de Naor, amém? A filha do irmão de Abraão, está ali, meus irmãos. E ela ajuda até mesmo a dar água, né, para os animais, amém? Olha, a Rebeca, ou melhor, a Rebeca não era filha de Naor, ela era filha de Betuel, filho de Naor, amém? Então esse Betuel, ao qual Rebeca era filha dele, ele era sobrinho de Abraão. O pai de Rebeca era sobrinho de Abraão, assim como Ló era sobrinho também de Abraão. Betuel, o pai de Rebeca, era sobrinho de Abraão. Então veja bem, e o Betuel era filho de Naor, e Naor era irmão de Abraão. Acho que deu para vocês entender, né? A Rebeca era filha de Betuel, que era sobrinho de Abraão, amém? Então a Bíblia diz, meus irmãos, que a Rebeca era irmã de Labão também. Lembra de Labão? Vocês lembram de Labão? A Rebeca era irmã de Labão. Os dois eram filhos de Betuel. E aí, meus irmãos, esse homem, ele louvou a Deus quando ele viu que estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, que Deus estava fazendo ele prosperar. Logo ele já pega, já entrega pulseiras, pendentes, porque naquela época muitos usavam, muitas israelitas, muitas mulheres usavam. A gente tem que se lembrar que o povo de Israel também era um povo teimoso, semblante obstinado. Nem todos, meus irmãos, seguia a palavra do Senhor. E aí foi entregue pulseiras, pendentes, né, meus irmãos, para Rebeca. Depois ele entregou vasos de prata, de ouro, vestes para Rebeca, e também deu um presente para a mãe e para o irmão de Rebeca. E aí diz a palavra de Deus que depois ele falou: agora eu tenho que ir levar a Rebeca para Isaac. Aí o pai dela: deixa ela mais 10 dias aqui. Não, vamos perguntar para ela. Eu preciso levar ela. Ele falou: então vamos perguntar para ela se ela já quer ir. Ela disse: eu quero ir, meu pai. Então tá bom, pode ir. Rebeca foi com aquele servo, levando mais uma pessoa com ela, mais uma moça, amém? E foi. Chegando lá no meio do caminho, quem que ela avista? Quem que ela avista, meus irmãos? Isaac, que estava no campo orando, saiu para orar, para falar com Deus. E aí ele avista Rebeca, e a Bíblia diz que ele o amou, levou ela para a tenda da sua mãe, Sara, e amou a Rebeca, amém? Que bênção de Deus. Bom, depois disso tudo aí, a Bíblia diz aqui no capítulo 25, que Abraão, depois da morte de Sara, ele se casou novamente. Ele ficou livre, ficou viúvo, e se casou com uma mulher chamada Quetura. Abraão casou com Quetura depois da morte de Sara, e ele teve 6 filhos, amém, com ela. Teve 6 filhos com a Quetura, né? Os nomes meio difíceis: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Olha o nome dos rapazes, né? Meu Deus, cada nome difícil. Não dá nem para fazer pergunta com esses nomes aqui, viu, meus irmãos? Olha que nome difícil: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque, Suá. Olha o nome dos rapazes, amém? Meu Deus. E Abraão, meus irmãos, viveu 175 anos. Lembra, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele estava com 75 anos, para cumprir o teu chamado. E agora ele morreu, a Bíblia diz que ele morreu em boa velhice, farto de dias, amém, aos 175 anos de idade, e ele foi enterrado no mesmo campo que Sara, o campo de Maquipela, amém, meus irmãos? Deixa eu ver o que mais aqui.
Bom, do temperamento dele eu já falei para vocês que ele era fleumático, né? É uma pessoa de fácil convivência, pessoa cautelosa, amém? Medrosa. Eu acho que Abraão era medroso mesmo, porque para ele não falar que a Sara era esposa, é medo de morrer, né? Vão me matar. Era meio medroso, amém? Não fala que você é minha esposa não, Sara, porque senão vão me matar. Medroso, né, irmãos? Com medo de perder a vida. Olha aí o temperamento do fleumático, né? Fazia parte, né, do temperamento dele, medroso, amém? Cauteloso, né, meus irmãos? Era uma pessoa de fácil convivência, tinha as partes boas, as partes ruins. Calmo, pacífico, isso é bom, né? Isso é bom, ser pacífico, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já falei. Ah, tá, eu quero citar isso daqui, ó. Lá em Mateus capítulo 3, 9. Para nós finalizar já tudo aqui e eu já fazer o apelo, amém? Eu quero que vocês abram aí, Mateus 3, 9. Mateus 3, 9. Tá aqui. Olha o que diz aqui, ó, Mateus 3, 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Medita nessa palavra. O Senhor estava falando com quem? Com os fariseus e saduceus. E o que ele está dizendo aqui? Se deu para entender? Muita gente não entendeu, por isso que eu quero explicar. Ó, não presumais de vós mesmo, porque eu vos digo, ou melhor, de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Olha o que os fariseus e saduceu falavam: nós temos por pai Abraão, Abraão é nosso pai, Abraão é nosso pai, nós temos por pai Abraão. Aí olha o que ele diz: porque eu vos digo que mesmo destas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Amém? E o Senhor estava mandando estes fariseus e saduceus, sabe o que? Produzir fruto digno de arrependimento, sabe o que? Se arrepender do seu pecado. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para eles? Vocês estão achando que por vocês serem filhos de Abraão, vocês já estão salvos? Ó, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão perecer tudo. Fica aí, pensar: sou filho de Abraão, sou filho de Abraão. Fica aí, você está achando que você já está salvo? Só porque você é judeu? Só porque você pertence à igreja A, B, C, porque você vai na igreja? Não se arrependa para ver, não. É isso que o Senhor estava falando através de João Batista. Deus quer que você se arrependa. Estava falando para os fariseus e saduceus. Não adianta você ficar aí: eu sou crente da igreja A, já estou salvo. Não, se você não se arrependeu, você não está salvo. Se você não abriu mão do teu pecado, se você não aceitou Jesus de coração, você não está salvo, não. Tem que aceitar Jesus de coração, tem que arrepender do seu pecado. Amém? Amém? Então olha aí, né, meus irmãos? A palavra está clara, né? É necessário o quê? Não adianta a pessoa: eu sou filho de Abraão, vocês não amam o próximo, vocês não praticam a palavra do Senhor. Cadê o fruto de arrependimento? Cadê a obra que mostra que vocês são salvos? A gente não vê, não. Você lembra lá quando passou lá o levita, o sacerdote, perto daquele homem caído na beira da estrada? Cadê o amor de vocês? Vocês não são salvos, vocês não estão libertos, não. A fé de vocês não é verdadeira. Porque quem é salvo, ele vê o teu próximo caído na beira da estrada, sabe o que ele faz? Ele não passa de largo, não. Ele vai lá onde ele está e ajuda ele a se levantar. A pessoa que é salva, a pessoa que verdadeiramente tem Deus na vida dela, a pessoa que verdadeiramente ela teve um encontro com Deus, que tem fé de verdade em Deus. Porque quem não tem fé verdadeira, faz que nem vocês fizeram, passa de largo ao ver a dor do próximo, ao ver o sofrimento do próximo, não está nem aí. Não está nem aí, não tem amor, não é convertido, não é lavado, não é remido no sangue do Cordeiro. Quem é lavado e remido, sabe o que é a dor do próximo. Ele se importa com a dor do próximo. Ele ama o seu próximo como a ti mesmo. Ele ama a Deus acima de tudo.
Então, ó, vocês tratam de se arrepender. João Batista está pregando, vocês tratam de se arrepender. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês estão achando que porque vocês são filhos de Abraão, são judeus, já está salvo, vocês não estão salvos não. Vai se arrepender do seu pecado, senão vocês vão perecer. É isso que ele estava pregando aqui. Amém? Usando o nome do Abraão aqui. Tá, irmãos? Deu para entender, não deu? Glória a Deus. E em João 8, 39, 53, ele também cita. É o último agora. É grande, né? Mas vale a pena a gente estudar a palavra do Senhor, para você não ter dúvida mais. Anota aí quem não sabe. Responderam e disseram: nosso pai Abraão. Jesus disse, ou melhor, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Misericórdia, levaram uma chibata agora. Vocês estão dizendo que é filho de Abraão, né? Mas não estou vendo obra. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Abraão, ele creu. Abraão não foi incrédulo. Abraão chegou lá para oferecer o Isaac. Ele temia a Deus, e vocês não temem. Vocês não acreditam no Filho de Deus. Se vocês fossem verdadeiramente filho de Abraão, salvo, liberto, pessoas de Deus, vocês estariam fazendo as mesmas obras de Abraão. Meu Deus do céu. Pronto, irmãos, está aí a palavra de Deus, né? Guarde essa palavra aí no seu coração. Aprendemos muito aí, né? Com Abraão. Essa palavra aqui é uma benção de Deus. Agora eu quero saber se tem alguém nessa live que quer aceitar Jesus para morar no céu. E nós vamos fazer algumas perguntinhas para nós finalizarmos. Tá bom? Para ver se você aprendeu mesmo. Tá? Bom, a palavra aqui é João 8, 39 ao 53. Para quem está perguntando aí. João, capítulo 8, versículo 39 ao 53. E Mateus, capítulo 3, versículo 9. Tá bom? Cadê as pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus, aceitar? Escreve no comentário: eu aceito a Jesus, eu reconcilio. Você que quer ser salvo, liberto, transformado, morar no céu, não importa a denominação, vem como está, não precisa de estar preparado. Aceitar Jesus é você crer. Você crê que Ele é o Filho de Deus? Reconhece que tem pecado? Crê que Ele ressuscitou? Só falta então você confessar com a tua boca que Ele é o Senhor da tua vida. Eu vou fazer oração de confissão agora. Se você quer aceitar Jesus, escreve o nome aí que vai para o meu caderno de oração e repete essa oração comigo. Levanta a mão aí, você que quer aceitar Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Agora quem quer reconciliar, levanta a sua mão, repete comigo, diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para voltar para a tua casa e para ser obediente à tua palavra. Amém? Procurem uma igreja bíblica, vocês que aceitarem e reconciliaram, e leia a Bíblia e ore todo dia para você se fortalecer, conhecer mais a Deus e conhecer também a vontade do Senhor para a tua vida. Coloca o nome aí, quem aceitou e quem reconciliou, para me saber, para me anotar no caderno de oração, tá bom? Agora nós vamos para as perguntas. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Quem é que foi Abraão? Olha, não responde ainda não. Quem foi Abraão, vocês vão responder. A Selma está reconciliando. Quem foi Abraão? Quem era o pai dele e quem eram os seus irmãos? Você vai citar o nome dos irmãos dele, o nome do pai dele e quem era ele, numa resposta só. Vamos lá, gente. Todo mundo respondendo. Quem era Abraão? Quem era Abraão? E qual era o nome do pai dele e dos irmãos dele? Era 2 irmãos, né? Que ele tinha. Ainda estou facilitando, hein? 2 irmãos. O nome dos 2 irmãos dele, o nome do pai dele. E quem era ele? Quem era Abraão?
Vamos lá, pode começar a responder, meus irmãos. Lembrando que 3 horas da madrugada nós temos hoje o último dia da campanha, hein? A Aurilene está dizendo que o pai de Abraão era Terá. A Mara, ele era pai da fé e colocou que era Arão. Daniel, Terá. Cosma, Abraão, pai da fé. Celinha. Esdrailan, seu pai Tera. Saraí, Arã, pai de multidão. Hilda Barbosa, pai de multidões. Débora, pai da fé. Vamos lá, gente, quem era Abraão? Numa mesma pergunta, quem era Abraão? Nome do pai dele e o nome dos 2 irmãos dele. A Débora, pai da fé. Hilda, pai de multidão. Sandra Farias, pai de Abraão. Tera. Daniel, pai de multidões. Eliane, pai da fé. Seu pai era Tera e seus irmãos Naor e Arã. Rita, Naor, Arã e Tera. Lourdes, pai da fé. Cosma, Abraão, pai da fé. Seu pai Tera, irmão Arã. Natália, pai da fé. Naor, irmão, e Tera, pai dele. Lília, Abraão, pai da fé. Vamos lá, gente. Mara Krau está dizendo que Ló era irmão de Abrão. Querem, pai de muitos filhos. Aparecida, pai da fé. Gedálio, o pai era Tera. Abraão era pai da fé. Lília Andrade, pai Tera. Terá, né? Acho que é Terá que fala. Daniel, descendência numerosa como estrelas e areia do mar. Ana Paula, pai da fé. Lília, Arão. Maria Alexandre, Abraão, pai da fé. Lourdes Aguiar, Abraão, o pai da fé. Celinha, pai da fé. Os irmãos não estão lembrando, irmãos, o nome do pai dele e o nome dos 2 irmãos? Guilhermina, era Terá, Abraão, pai das alturas. Lígia Braga, pai era Terá. Irmão Naor, Abraão era pessoa destemida e pai da fé. Rosa Santana, pai de fé e uma grande nação, fé. Ilka Albuquerque, filho de Terá, né? Abraão era irmão de Arã. Vamos lá, já pode responder já? Célia, Abraão, primeiro patriarca, pai de Abraão, Terá, irmãos de Abraão, Naor e Arã. Vamos lá, irmãos. As respostas de alguns estão incompletas, está faltando pedaço aí. Já pode responder já, né? Vamos lá. A Leia colocou pai de Abraão, Terá. Isabel, Abraão, pai de nações, não lembro os outros. Bom, quem era Abraão, gente? Abraão foi o primeiro patriarca. Nós sabemos que o nome dele, Abrão, significava pai das alturas. E Abraão, pai de multidões. Ele era o pai da fé. Lembra que eu falei? Pai da fé. Primeiro patriarca. Amém, meus irmãos? É isso, né? E o pai dele? O pai dele chamava Terá. Os irmãos, Naor e Arã. Naor e Arã. Amém? Então, quem respondeu assim, parabéns, acertou. Quem não acertou, parabéns, você está aprendendo, você está aprendendo a palavra de Deus. Vamos lá agora. Responde para mim aí. Qual o nome da esposa de Isaac e o nome do pai da esposa de Isaac? Todo mundo respondendo. Qual era o nome da esposa de Isaac e o nome do pai da esposa de Isaac? Qual o nome da esposa de Isaac e o nome do pai dela também?
Pode compartilhar, irmã Mara, no seu Face. Eu vou deixar salvo e vou deixar salvo no YouTube também, tá bom? Depois você pode pegar no YouTube e jogar também. Compartilhar. A nossa irmã Cosma diz que é Rebeca. Tem que responder as duas perguntas numa só, tá bom? Qual o nome da esposa de Isaac e do pai dela também. A Natália diz que é Rebeca e Terá. A Aurilene, isso aqui é da outra de cima. Dalva, Rebeca e filha de Betuel. Aparecida, Rebeca. Daniel, Rebeca. Natália, Rebeca, Terá. Rosa, Rebeca e Teruel. Gedália, Rebeca, pai Naor. Esdrailan, Rebeca, Labão. Mária, Labão. Lourdes, Rebeca. Célia, Rebeca, Betuel. Eliana, Rebeca, esposa de Isaac. Labão, pai de Rebeca. Marieuda, Cosma, Betuel e Rebeca. Marieuda, Rebeca. Rosângela, Rebeca. A esposa tá todo mundo colocando Rebeca, né? Vocês estão meio em dúvida do pai dela, do pai, né? Os irmãos estão respondendo a mesma esposa, né? Tá todo mundo. Marieuda, pai Labão e Rebeca. Hilda, Rebeca, Betuel. Lígia, Rebeca, Betuel. Fátima, Rebeca. Andres, Rebeca e Betuel. Ana Paula, Rebeca e Labão. Vamos lá, vou responder. Tá fácil, né? Já tá muito fácil essa daí. Então vamos lá. Quem que era a esposa de Isaac? Rebeca. E quem era o pai de Rebeca? Betuel. O avô dela era Naor. Agora o pai dela era Betuel. Ele era sobrinho de Abraão. Amém? Então quem colocou Betuel e Rebeca acertou. Vamos lá, gente. Qual era o nome do lugar? Qual o nome do lugar aonde foi sepultada Sara e Abraão? Qual o nome do lugar e qual o valor que Abraão pagou por esse lugar? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Qual o nome do lugar onde foi sepultada Sara e Abraão? E qual o valor que Abraão pagou para obter esse lugar, para tomar posse desse lugar? Quantos reais? Não é reais não, viu, meus irmãos? Vamos lá, gente. A Cosma diz que é compos 400 de prata. Vai lá, gente. A Natália diz que é 400 ciclos de prata. Dalva, campo de Maquipela, ciclos de prata, 400. Iraci, campo de Maquipela, pagou 400 ciclos. Célia, Maquipela, valor de 400 ciclos de prata. Aparecida, 400 prata. Dalva, Maquipela. Rita de Oliveira, campo de Maquitela, 400 ciclos de prata. Lígia Braga, campo de Maquipela, 400 ciclos de prata. Hilda, respondendo a mesma pergunta de cima. Eliana, respondendo a mesma pergunta de cima. Isabel, a mesma resposta. Cláudia, 400 de prata. Ilka, campo de Maquitela. Ana Paula, campo de Maquipela, 200 ciclos de prata. Adriana, 30 moedas de prata. Rejane, 400 ciclos, campo de Maquipela.
Gedália, meu esposo está aqui, meus irmãos, de novo hoje, viu? Rosângela, Bateatra, acho que é isso, 400 ciclos. A nossa irmã Aurilene, Maquitela. Vamos lá, vou responder. Todo mundo já respondeu? Qual era o nome do lugar onde foi sepultada Sara e Abraão? E quanto que ele pagou por esse lugar? Vamos lá, gente. Campo de Maquipela. Ele pagou 400 ciclos de prata. Amém? 400 ciclos de prata, né? Pelo campo de Maquipela. Não é Maquitela, não. É Maquipela, com P. Maquipela. Tá bom, meus irmãos? Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, aprendeu. Vamos lá. Deixa eu fazer mais pergunta aqui. Vamos ver se vocês vão lembrar. Eu quero que vocês lembrem, irmãos, que Deus ele fez 7 promessas para Abraão. Ele fez 7 promessas para ele quando mandou sair do meio da tua parentela. Eu não vou perguntar as 7 promessas porque é muito grande, né? 7 promessas. Aí eu estou exigindo muito de vocês. Mas eu quero que vocês respondam pelo menos 2 promessas. Cite pelo menos 2 promessas. Dentre as 7 promessas. Quem souber as 7 pode colocar as 7. Tá bom? Quem souber as 7 promessas pode pôr as 7. Sem copiar da internet. Testando aqui, ó, cabecinha. A sua mente, seu cérebro. Quem lembra aí, pelo menos 2 promessas que o Senhor Deus fez para Abraão quando mandou ele sair da sua terra? Vamos lá, gente. Pelo menos 2 promessas vocês colocam aí. Quem souber as 7 pode colocar as 7. Os irmãos estão pensando, estão respondendo. Essa é um pouquinho mais para pensar. Daniel está dizendo, a terra que mana leite e mel e uma geração abençoada. Rita de Oliveira, a descendência será como estrela do céu, tu será uma benção. A Jacira disse que foi o filho, né? A Iraci, farei uma grande nação e abençoar-te-ei. Cosma, pai de multidões, multiplicar como a areia da praia. Esdraila, pai de uma grande nação e herdaria a terra. Que ele seria pai de multidões e terra prometida. Natália. Rosângela, bênção como as estrelas do céu. Daniel, a terra que emana leite e mel e uma geração abençoada. Eliana, um filho na velhice, sua descendência numerosa como as estrelas do céu, abençoar os que te abençoasse e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Lenilce, farei uma grande nação e darei um filho. Olívia, sai do meio da parentela, pai de multidão. Guilhermina, que faria dele uma grande nação, onde pisaria a planta dos pés, prosperaria. Rosa Santana, farei uma grande nação. Vamos lá, estou olhando aqui os comentários. Respondam. Pai de grande multidão, nação abençoada, te abençoarei. O Isaac, vamos lá, gente, já vou responder. Todo mundo já respondeu?
quais as 7 promessas, pelo menos 2 dentre as 7, que o Senhor Deus fez. Lembra, meus irmãos, o que ele falou? Farei de ti o quê? Uma grande... A resposta, ó. Farei de ti uma grande nação. Aí vocês lembram que ele falou, né? Que seria como a estrela do céu. Amém? Depois, o que ele falou mais? Abençoar-te-ei. Abençoar-te-ei. Outra promessa. Engrandecerei o teu nome. Lembra que eu falei das 3 grandes religiões, que eles respeitam o nome de Abraão? Depois eu vou perguntar isso aí, vamos ver se vocês lembram. Aí depois, o que mais que ele falou? Aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Em ti todas as famílias da terra serão benditas, e se tu uma bênção. Foram essas as promessas. Então, quem colocou alguma dessas, parabéns, acertou. Agora vamos lá, gente. Quais as 3 grandes religiões que respeitam o nome de Abraão? Eu falei aqui. Quais as 3 grandes religiões? Tem que responder dentro daquilo que eu expliquei. Vamos ver quem estava prestando atenção. As 3 grandes religiões que respeitam o nome de Abraão. Respondam aí. Quem estava no estudo aí vai responder certinho. Quem estava prestando atenção. Falei logo no começo do estudo. Bom, quem chegou por último não vai saber, né? A Rita está dizendo islamismo, cristianismo e judaísmo. Vamos lá, todo mundo respondendo. Daniel, saduceus. Daniel, fariseus. Célia, islamismo, judaísmo e cristianismo. Cosmo, judeus, Israel. A Hilda chegou depois. Vera não estava no começo do estudo. Débora, judaísmo. Guilhermina, mecanismo, cristianismo e judaísmo. Acho que ela deve ter clicado errado aí. Débora, cristianismo. Ilka, cristianismo, judaísmo, islamismo. Amém. Esdrailan, judaísmo, muçulmanos e cristianismo. Débora, islamismo, islâmico. A Dalva estava na igreja. Daniel, saduceu, fariseus e judeus. Ian, cristianismo e judaísmo. A Isabel chegou atrasada. Ana Paula não viu desde o começo. Aurilene, judaísmo, cristianismo e islã. Quais as 3 religiões, grandes religiões, que respeitam o nome de Abraão? Respondendo, gente, respondendo. Cristianismo, islamismo e que mais? Judaísmo. Isso aí, cristianismo, islamismo e judaísmo. Amém? Deus abençoa quem acertou, né? E quem não acertou também, Deus abençoa. Vamos lá. Deixa eu ver mais uma pergunta. Como era, meus irmãos? Vamos lá, todo mundo respondendo aí. Como que era a Campina? Descreva para mim aí, como era a Campina aonde Ló foi habitar. Como que era a Campina do Jordão? A Bíblia descreve, né? Eu falei sobre isso aqui, acho que no começo também, né? No começo.
Como que é? Ou melhor, no começo não, eu falei, já estava no capítulo acho que 19. Como que era a campina do Jordão, aonde Ló, lembra que ele olhou para a aparência lá e escolheu habitar lá? Como que era? Descreve para mim. Em poucas palavras, conforme está lá na Bíblia. Era como o quê? Há uma comparação, né? Está comparando a campina do Jordão era como o quê? A nossa irmã Cosma disse que era verde, bonita como um jardim. Rita, parecia o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Eliana Costa, como o jardim que Deus criou no começo da criação. Cosma, como um jardim. Ian, parecia o jardim do Senhor, bonita. Rosa, com pastos verdejantes. Dalva, toda regada de fontes. Valeriana, chegou depois. Isabel, estou na igreja há 8 anos, não aprendi nada. Ô irmã, mas está aprendendo agora, né, benção? Lília, como um jardim. Daniel, parecia orvalho verde. Maria Alexandre era como um jardim. Fátima, como uma caverna. Débora era como o jardim do Senhor. Lígia, o celular desligou. Rosângela, jardim muito bonito. Guilhermina, como o jardim do Senhor e como o Egito. Alessandra, como um jardim. Ana Paula não viu essa parte. Lígia perdeu a pergunta. Vamos lá, gente. Célia, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Vamos lá, a resposta correta é como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. É isso aí. A minha resposta certa é essa, tá bom? Como o jardim do Senhor. Quem colocou como jardim do Senhor, terra do Egito, como se entra em Zoar, acertou. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Com quantos anos Abraão foi circuncidado? E com quantos anos Ismael foi circuncidado? Vamos lá, gente. Coloca aí a idade que Abraão foi circuncidado e a idade que Ismael foi circuncidado. Com quantos anos Abraão foi circuncidado e quantos anos Ismael foi circuncidado? A Débora diz que é 99 anos. Célia, 99 anos. Abraão e Ismael, 13. Vamos lá. Está no livro de Gênesis. Eliana, Ismael, 13 anos. Abraão, 76 anos. Ian, 99, 13. Rita, 99, 13. Daniel, 12 anos. Débora, 13. Ian, 99, 13. Daniel, 99. Os irmãos estão pensando.
Esdrailan, 99:13. Corre para a Bíblia. Não pode entrar na internet, hein? Você pode até procurar na Bíblia. Mas é melhor você usar aqui, irmãos. Né? É melhor para você, você vai testar seu conhecimento. Mas, né, se quiser, quem quiser procurar na Bíblia, né, mas é melhor aqui, ó. Senão você não aprende. Rosângela, 73, Ismael 13. Fátima, 99, Ismael 8. Aparecida, 99:13. Lourdes, 99:13. Vera, 99:13. Maria Alexandre, Ismael 13, Abraão 79 anos. Líria Barbosa, 99:13. Vamos lá, gente, a última pergunta. Ou melhor, só tem mais uma, aí nós vamos encerrar. Hilda, 75. Daniel, 99. Gedália, 99:13. Eliana Mendonça diz que é 80 anos. Guilhermina, 79:08. Josiane, 99 anos. Rosivânia, 99:13. Lídia, 99:13. Vamos lá, respondendo a pergunta. Abraão foi circuncidado com 99 anos. Ismael com 13 anos. Amém, meus irmãos? Então tá aí, né? Abraão foi com 99 e Ismael foi com 13 anos, tá bom? A última pergunta, meus irmãos. Com quantos anos Abraão morreu? E com quantos anos Sara morreu? Esse negócio de idade é difícil, né? Com quantos anos Abraão e Sara morreram? Jaqueline, Sara, 120. Cosma, Abraão 176 e Sara 120. Rosa, 175 Abraão e 127 Sara. Eliane, Abraão 127 anos. Ana Paula, Abraão 175. Célia, Abraão 175, Sara 127. Andres, 126, 175. Neuza, 170. Ian, 175, 127. Joana, Sara, 126. Cidinha, 127. Guilhermina, 175. Daniel, Sara, 127. Rejane, Sara, 120 e Abrão, 175. Gedália, Abrão morreu com 165 e Sara, 120. Esdrailan, 175 e 127. Guilhermina, Sara, 75. Rita, 127 e Abraão, 175. Lília, 175 e 120. Isabel, Ilka, Ian, é a mesma resposta.
Hilda, Marielda, Hilda, mesma resposta. Marielda, 175, 126. Maria Alexandre, 123, Abraão e Sara, 124. Jaqueline, não lembro de Abraão, só sei que você falou que foi farto de dias. Cidinha, Sara, 100. Lília, Gênesis 23, 1, Sara, 127 anos. Vamos lá, gente. Abraão, ele morreu com 175 anos. E Sara com 127 anos. Amém? Então, quem respondeu? Abraão, 175 e Sara, 127. Dá glória a Deus. Acertou. Amém? Que Deus abençoe, né, meus irmãos? Deus abençoe aí. Amém? Gente, para ser amigo de Deus tem que fazer o quê? O que vocês aprenderam hoje? Todo mundo colocando aí. Para ser amigo de Deus tem que fazer o quê? É fácil, hein? Eu falei sobre isso aqui. Tem que ser certinho. Para ser amigo de Deus tem que fazer o quê? Colocando aí, ó, para nós finalizar com a paz do Senhor. Quem quer ser amigo de Deus tem que fazer o quê, gente? Abraão, ele foi considerado amigo de Deus. Por quê? Tem que fazer o quê para ser amigo de Deus? Todo mundo colocando aí. Daniel está dizendo que é se arrepender. Cosma, obedecer. O que eu tenho que fazer para ser amigo de Deus? A Eliane, fazer a vontade dele. A Eliana Costa, arrepender e orar. Para ser amigo de Deus, tem que fazer o quê? Fazer a vontade da sua carne? Tem que pecar? Natália, ter fé, humilhar. Daniel vai estar na oração das 3 horas, que bênção. Hilda, obediência, renúncia. Josiane Vieira, vigiar, orar, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Rejane, obedecer, andar nos caminhos do Senhor. Michele, obedecer, fazer sua vontade. Aparecida, obedecer. Ilka, crer. Cláudio Honor, fazer a vontade de Deus. Vera Lúcia, obedecer. Cidinho, obedecer. Eliane, obedecer, fazer a vontade de Deus. Rosângela, a vontade de Deus. Edjane, a vontade de Deus. Maria Alexandre, tem que ser verdadeiro. Daniel, andar na porta estreita. Antônio, ser fiel a Deus. José Aparecido, obras e fé. Lília, obedecer a Deus. Morrer para o mundo, abrir mão de si mesmo. Ana Paula, ser fiel eternamente, obedecer, fazer a vontade de Deus. Fátima, fazer pacto com Deus. Que bênção, meus irmãos. Vamos lá, gente, respondendo. Para ser amigo de Deus, tem que fazer o que Ele manda. Tem que fazer o que Ele manda, tem que obedecer, tem que crer, né? Amém? É isso aí, né, meus irmãos? Renunciar a isso, mas conforme a resposta bíblica, fazer o que Ele manda, crer, né, meus irmãos? Obedecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoa vocês que responderam aí. Amém? Maravilha. Dá para ver que os irmãos entenderam, né? Para ser amigo de Deus, é isso aí, né? Eu creio que obediência, fazer o que Deus manda é obedecer, né? É isso aí, renunciar. Deus abençoe a todos, um abraço para todos. Quem for orar na madrugada, até 3 horas, né? Vamos finalizar aí essa campanha. A campanha que tem como tema: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoa. Estaremos orando por você, pela tua família, tá? Fica com Deus. E amanhã, meio-dia, nós temos oração também.
A paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Um abraço para todos. Orem por mim, que eu estarei orando por vocês, tá bom? Deus abençoa por ter participado aí desse estudo. Tá bom? Guardem as palavras de Deus e pratiquem, né? Pratiquem aquilo que você aprendeu com Jesus. Amém? Glória a Deus.